Hello guys and welcome to our first English class. Como hoje é a nossa primeira aula de inglês, nós vamos começar aprendendo o básico do básico, tá, gente? Então, hoje na primeira aula, nós vamos falar sobre os subject pronouns, ou seja, os pronomes do sujeito. Bom, para quem não sabe, o pronome do sujeito é o básico do básico do básico. Para falar a língua inglesa, o mínimo que você tem que saber é falar os pronomes do sujeito. É bem simples e eu criei até algumas técnicas aqui para facilitar na hora de decorar. Então não precisa se preocupar que nós vamos aprender juntos. Vamos lá? Então, os subject pronouns. Vamos entender primeiro algumas regras sobre os subject pronouns. Há 8 pronomes do sujeito em inglês. São eles: I, you, he, she, it, we, you e they, tá? Nós vamos ver como usar cada um e uma forma fácil de decorar cada um também. Os subject pronouns, ou seja, os pronomes do sujeito, eles indicam o sujeito da ação verbal, ou seja, quem está praticando a ação. A função deles é substituir nomes próprios ou substantivos, tá? Então, a função deles é substituir nomes, tá? Por isso que se chamam pronomes. Geralmente vão no início de frases antes dos verbos e preposições, tá? Então, tem aquela estrutura sujeito, verbo, complemento, ele vai bem no começo, ele é o sujeito geralmente, tá? Então, geralmente, os pronomes exercem a função de sujeito aí na frase. Alguns exemplos. Martha is old. Martha é velha. Ou she is old. Ela é velha. Percebam que nesse segundo caso aqui, no she is old, o she está substituindo a Martha, ou seja, ela está substituindo o nome. Ou seja, eu utilizei o pronome she, que quer dizer ela, para falar da Martha. Algumas outras regras aqui sobre os pronomes do sujeito. Além dos gêneros masculino e feminino, em inglês há também o gênero neutro, tá? que a gente chama de it, para se referir a lugares, animais, objetos, coisas, sentimentos, ideias, etc. Então tem o it também. Claro, o it aí ele vai significar ele ou ela também, né? Ou isto até, em alguns casos, mas para se referir a algo neutro, tá? Um exemplo aqui, ó. It is blue, ou seja, ele é azul, ou ela é azul. O quê? Geralmente eu estou falando de alguma coisa. Olha lá no exemplo, já com o próprio nome. The chair is blue, a cadeira é azul. Então, ao invés de falar the chair is blue, eu posso optar por usar o próprio pronome. It is blue. Ela é azul. Ela quem? A cadeira, né? A cadeira da qual estamos falando aqui. Os pronomes do sujeito são utilizados no singular, em alguns casos, olha aqui, ó, I, you, he, she, it, e também no plural, olha só, we, you, they, ou seja, para falar de mais pessoas, né, envolvidas aí na ação. Vamos verificar aqui o que significa cada um. Quais são os significados? I significa eu. Então, I like fish. Eu gosto de peixe, tá? Vamos para o próximo. You. Nesse primeiro caso, significa você. You are beautiful. Você é bonita. Ou você é bonito. He significa ele. Vejamos aqui. He is a teacher. Ele é professor. She, que significa ela. She is tall. Ela é alta. O it, como dito antes, né? Ele é neutro e é para falar de objetos, animais, coisas, etc. Então, significa isto, ele ou ela. Por exemplo, it is small. Ele é pequeno. Ou the bird is small. O pássaro é pequeno. Então, eu posso utilizar aqui the bird is small. O pássaro é pequeno. Ou it is small. Ele é pequeno. O pássaro, tá? Então, eu não posso utilizar aqui o he
para falar do pássaro, porque o pássaro não é uma pessoa. Então, o ideal é utilizar o it mesmo, tá? We significa nós. Um exemplo aí. We are happy. Nós estamos felizes, tá? E tem o you de novo, olha só que interessante. Aí você fala, mas ele já apareceu lá em cima. Mas vejamos, né, que o you, ele tem dois significados. Ele pode significar tanto you, você, no singular, quanto you, vocês, no plural. Olha o exemplo aqui embaixo. Na frase está, you are short. Vocês são baixos. Ou vocês são baixas. E aí você me pergunta, como que eu sei qual que é a diferença, já que se escreve igual, se pronuncia igual? Na verdade, a gente vai perceber essa diferença mais pelo contexto mesmo, tá? Então, por exemplo, se você aponta para uma pessoa e fala assim, you, come here, né? Você vem aqui, né? Agora, se tem mais pessoas, você fala, you, come here, né? E você aponta para várias pessoas, você está se referindo a todas elas. Outra forma também é você colocar a palavra guys depois do you. Por exemplo, you guys, come here. Tipo, vocês, pessoal, venham aqui, tá? É uma outra forma também. Então, é mais contextual mesmo. E temos o they. Só que, olha a atenção de novo aqui. Uma coisa muito interessante sobre o they é que ele significa eles ou elas, né? Aí também, se eu estou falando de um grupo de garotos, né, de rapazes, significa eles. De mulheres apenas, elas, né? Ou garotos e garotas vai significar eles também da mesma forma. E olha que interessante, eu também posso utilizar o they, né? Às vezes as pessoas não se atentam a isso, mas é muito importante para falar de objetos e animais, tá? E coisas. Quando que eu uso? Quando esses objetos, animais ou coisas estiverem no plural, tá? Então, esse aqui serve para pessoas, no plural, eles ou elas, e para coisas também. Olha o exemplo aí. They are mice, ou seja, eles são ratos, tá? Aí você me pergunta, mas como que eu vou decorar, né? Porque vocês têm que aprender todos, né? É muito importante saber os pronomes do sujeito, tá? Os subject pronouns, super importante. Como que eu faço para decorar? Bom, eu criei algumas frases aqui para facilitar. São frases mais para te ajudar a decorar mesmo. É meio que uma técnica de memorização. Vamos verificar como que fica. Para decorar o I, como eu sei que o I significa eu, então eu criei a seguinte frase. É só pensar assim. Quando eu sinto dor, digo I. I, mas esse I aí é a pronúncia do I, que significa eu, tá? Então é só falar essa frase que aí você vai lembrar. O you, você, né? Então ficaria assim. Você, vem aqui. You, come here. Você, vem aqui. O he, né? Então olha a frase que eu criei. O He-Man, né? Aquele personagem do desenho animado. O He-Man é homem. Chame de ele. Então, o He-Man é homem, chame de ele. Perceba que eu sublinhei aqui o he. Então, he, ele. E He-Man gosta de ser chamado de ele, tá? A She-Ra, né, é a irmã do He-Man lá no desenho. Então, she significa ela. Então, a She-Ra é mulher, chame de ela. A She-Ra é mulher, chame de ela. Então, she, ela. O it, vocês lembram do primo It, da família Addams, né? Todo peludo, né? Ninguém sabia o que era aquilo, se era uma pessoa, se era um animal, se era uma coisa. Então, ficou assim. O primo It é uma coisa ou animal? Chamo de ele, ela ou isto. Então, it, eu vou usar para coisas ou animais, significando ele, ela ou isto também. We, então, we significa nós. Então, fica aqui, ó. Nós, franceses, dizemos oui, tá? Então, we, nós, tá? They, a pronúncia com a língua entre os dentes, tá? They, como se fosse uma letra D, só que com a língua entre os dentes. Então, they
They, presentes para eles e elas, como se fosse they de dar mesmo, mas com a língua entre os dentes, tá? They, presentes para eles e elas. Então, o they significa eles e elas. E o outro you, que significa vocês. Então, vocês, venham aqui. Ou you, come here. Então, é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é só treinar que dá tudo certo, tá bom? Bye bye. See you guys. See you in the next class. Hello! Se você gostou desse conteúdo e essa aula te ajudou, me ajuda também. É só você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com amigos, familiares e conhecidos. Ah, lembrando, esse vídeo faz parte do curso Aprender Inglês é Fácil. Para ter acesso ao curso completo e aprender ainda mais, é só você clicar no link na descrição desse vídeo e comprar. See you later!